Olá, tudo bem, meus queridos? Vamos dar início a mais uma aula de português. Vamos hoje fazer a revisão do substantivo e a classificação do substantivo, tudo que nós já estudamos relacionado ao substantivo há 2 aulas atrás. Então, nós vamos revisar e farão a atividade da página 87. As questões são de 1 a 3, está certo? Não haverá necessidade de vocês copiarem os trechos dos textos. E, amados, antes de começarmos a nossa revisão, eu quero parabenizar, tá? A todos os que estão enviando a atividade. Houve uma melhora significativa, mas ainda temos o que melhorar. E eu espero que mais alunos, né, se envolvam nesse processo de ensino remoto. Espero que vocês estejam entendendo o conteúdo. Se houver alguma dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem que eu estou à disposição, somente para ajudar, tá bem? Então, meus queridos, nós vamos dar sequência. Não esquece de fazer a atividade e de enviar devidamente respondida. Não esqueçam o cabeçalho, por favor, porque ainda tem alunos que não colocam a turma. Está bem? Então, vamos lá? Vamos revisar. Substantivos são palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres. Só um equívoco, essa palavra ideias não tem um acento agudo, está bem? Retira esse acento agudo, foi só aí um pequeno erro. Seres visíveis ou não, animados ou não. Isso aqui a gente já vem trabalhando, já veio explicando e eu acredito que vocês já tenham compreendido que o substantivo nada mais é do que as palavras, né, que dão nome a todos esses sentimentos, ações, desejos e seres que são vivos e não, seres que nós atribuímos imaginação ou não. Então, tudo isso que envolve o nome dos seres é substantivo. Então, vamos lá, classificação. Os substantivos são classificados de acordo com certos critérios. Veja só os tipos. Primeiro, nós temos o comum e o próprio, em seguida, nós temos o simples e o composto. Depois, primitivo e derivado, em sequência, concreto e abstrato, e para concluir, o coletivo. Mais uma vez, lembrando, foram estudados todos há uma semana atrás e uma outra semana anterior. Então, foram 2 semanas. Essa é a 3ª semana que nós estamos estudando os substantivos e suas devidas classificações. Para quê, professora? Para que na próxima semana, como eu já havia prometido, passarei um trabalho já valendo a primeira nota do 3º período, que é o que nós estamos. Não é isso? Então, vamos lá. Os substantivos comuns são aqueles, né, substantivos que se referem a qualquer ser de uma espécie. Montânea. Próprios nomeiam um ser em particular dentro de um grupo. Exatamente. Dedo de Deus. Opa, não é qualquer dedo, ele é de Deus. Então, Deus é um ser em particular. Então, os substantivos próprios, eles são escritos sempre, grafados, sempre com letra maiúscula. Já os substantivos comuns estão escritos com letra minúscula. A inicial, a letra é minúscula. Está bem? Simples, formado por apenas uma palavra. Pronto. Flor, pedra, casa. Composto, formado por mais de uma palavra. Pôr do sol, guarda-chuva, girassol. Nós temos o primitivo, dá origem a outras palavras. Montanha, pedra. Derivado, palavras que se originam de outras, ou seja, que a partir de um substantivo primitivo eu posso ter um derivado. No caso aqui, o primitivo é montanha e o derivado é montanhoso. Se houver aqui o exemplo, ou se houvesse pedra, o derivado seria pedreira, pedraria, ok? Nós temos o concreto. Eles nomeiam seres reais ou imaginários de existência autônoma, isto é, que não dependem de outro ser para existir. Anjo. Ah, professora, mas eu não pego no anjo. O anjo é verdade?
é um ser, ele é real para alguns ou imaginário para outros, mas é de existência autônoma, está bem? Abstrato nomeia os seres de existência dependente, ou seja, isto é, que existem em outro ser, ou seja, o substantivo abstrato necessita da existência de um outro ser para que possa existir, ou seja, beleza. Beleza, ela só existe em uma pessoa, em um objeto, em uma roupa, em um animal. Então, o substantivo abstrato beleza depende da existência de um outro ser para existir. Está bem? Coletivo, para concluir, transmitem a ideia de agrupamento. Mais uma vez, ideia não tem acento agudo, está bem? Nós temos aí essas coisas mais lindas do mundo, que são os cachorrinhos. Quando nós temos um agrupamento de cachorros, nós temos uma matilha, assim como também para peixes, um agrupamento de peixes, nós temos o cardume e assim sucessivamente. No nosso livro didático, vocês já estudaram a tabela, né, com muitos substantivos coletivos, e eles serão bem importantes para que vocês possam consultar na resolução das questões do trabalho que eu passarei na próxima semana. Está bem? Meus amados, aqui foi a revisão geral. Lembrando que todos esses conteúdos também estão no livro didático, também estão nos vídeos anteriores, é só retornar caso haja alguma dúvida. Então vamos às questões? Ah, tá. Desculpa aí que ainda tinha alguns exemplos. Um substantivo pode ter várias classificações, verdade. Isso é bem importante que vocês compreendam. Olha, aí nós temos o substantivo flor. O substantivo flor, quando eu vou classificar, eu posso dizer que ele é primitivo, sim. Ele é uma palavra ele é composto por uma só palavra, a partir dele eu posso criar outras, né? Que é floricultura, que é derivado. E ele é simples, sim, porque ele representa o conjunto de todas as flores, é um substantivo simples. E é comum também, pelo mesmo fato de ser a representação de todas as flores. Então, eu tenho aí 3 classificações para o substantivo flor. E pôr do sol? Pronto. Ele é derivado? Sim. Deriva. Ele é composto? Sim, porque tem mais de uma palavra. E ele é comum. Está bem? Então, vamos às questões. O substantivo em classificados e poemas. Meus amados, na página 87 do livro de vocês. Não há necessidade de copiar o poema. Vamos fazer a leitura? Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amar, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar, devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Meus amados, aí é um poema de Carlos Drummond de Andrade. O que nós vamos compreender? Aliás, o que é que nós estamos estudando? O substantivo. Perfeito. A classificação do substantivo. Sim. Então, vocês vão agora analisar os substantivos e as suas classificações em classificados e poemas, que são gêneros textuais. Está bem? Aqui é o primeiro, que é o poema. Então, a pergunta do item A. Qual é o sentido que o uso do diminutivo atribui à palavra cidade? Ou seja, qual é o sentido que o autor quis nos fornecer em relação a usar a palavra cidade? Está logo no início, no título. No diminutivo, quando ele colocou cidadezinha, qual é o sentido que ele atribuiu a essa palavra? Certo? B. A qual cidade o eu lírico se refere? Professora, eu lírico, sim. Vamos dar aqui uma lembradinha. O eu lírico, meus amados, é exatamente essa voz que exalta, que fala, que nos transmite a informação aí do poema. Não é o autor, não, professor? Não, não é o autor. O autor é quem escreve, é quem produz. O eu lírico é exatamente esse ser que ele dá liberdade para que possa expressar sentimentos, ações, desejos. Podem ser objetos, seres animados, inanimados, pessoa, criança, animais. Então, o eu lírico, ele é um ser que ele fica bem evidente exatamente no gênero poema. E ele transmite
Sempre alguma informação. Então, vamos novamente ao item B. A qual cidade o eu lírico se refere? Ele está falando de qual cidade? C. Qual é a função dos substantivos para a construção da imagem da cidadezinha no poema? Olha, os substantivos estão aí compondo o poema. Qual é exatamente a função dos substantivos? Servem para quê os substantivos dentro da construção desse poema? Servem para isso, isso e isso, professora. Perfeito. Item D. Copie o verso do poema em que um ser inanimado tem uma atitude humana. Olha, um ser inanimado é exatamente o ser que não tem vida, mas que dentro do poema ele atribuiu aí, né, o autor atribuiu a ele uma característica, uma atitude humana. Aí você vai e copia o verso em que está essa atribuição de atitude humana a um ser inanimado. Item E. Leia o último verso. Como é vista a vida na cidadezinha? Olha, a tia nem vai ler o último verso, porque vocês já devem saber, né? Verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos. Então, vamos identificar. Contando todas as linhas, ou seja, todos os versos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. 8 linhas. Quantas estrofes? 3 estrofes. 2 estrofes de 3 versos e uma estrofe composta por 2 versos. Está bem? Aí o que está pedindo o item E? Vamos novamente que você leia o último verso e que vocês, né, identifiquem aí respondendo como é que é vista a vida na cidadezinha. É vista de que maneira? Aí responde. Está bem? Espero que tenham compreendido a primeira questão. Vamos agora à segunda. Agora nós temos um classificado. Nós temos aí do lado. Vende-se Guarujá. Casa, 4 quartos, 2 suítes, vista para o mar. Área para churrasco, piscina aquecida e sauna. Garagem para 2 carros. O contato, né, é do senhor Maurício e tem o telefone aí para entrar em contato com ele. Então, meus amados, nós sabemos que esse gênero ele é bastante encontrado, né, em jornais e até outdoors, em veículos de grande circulação. E geralmente são vendas de produtos, de serviços ou troca também. Então vamos ao item A. A quem se dirige um classificado de imóveis? Quem são as pessoas interessadas? Certo? Aí você responde. B. Quais informações não podem faltar em um classificado para a venda de uma casa? Opa! Se uma determinada pessoa quer vender uma casa, vai pôr lá o classificado, digamos que seja em um jornal, no caderno de classificados. E o que é que vai ter que ter esse classificado? Tem informações que são necessárias, obrigatoriamente necessárias para que haja exatamente a venda do que quer ser vendido. Então, o que vocês acham que quais informações devem conter? No anúncio, aliás, no classificado, aí você vai e escreve. Isso, 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 isso. Item C. Qual é a função dos substantivos no texto, meus amados? Qual é a função dos substantivos nesse gênero que estamos vendo agora, do classificado? Qual é a função? Para que ele serve? Tem um monte de substantivos aí, vários e vários substantivos. Para que eles estão aí? Qual é a função deles aí? Certo? E por último, nós temos aqui a terceira questão, mais um poema. Leia agora um poema que faz parte de um livro chamado Classificados Poéticos. Olha que bacana. Diz assim: colecionador de cheiros troca um cheiro de cidade por um cheiro de neblina. Um cheiro de gasolina por um cheiro de chuva fina. Um cheiro de cimento por um cheiro de orvalho no vento. Rosiana Murray. Meus amados, que lindo esse poema, né? Belíssimo. Vamos agora identificar os itens. Explique por que o poema pode ser considerado um classificado poético. Primeiro, na primeira questão nós vimos o poema. Na segunda questão nós vimos o classificado. E agora na terceira traz a junção dos dois.
Então, juntando as duas informações, por quê? Me explique aí, com seu entendimento, com suas palavras, por que esse texto, Colecionador de Cheiros, Troca, nós podemos classificar como classificados poéticos. Há um motivo, há um porquê, está até fácil, digamos assim, de ser compreendido. Item B, a quem se dirige esse classificado poético? Quem são os interessados por esse classificado poético? É qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa. Existe um público específico. Item C, que oposição é gerada pelos substantivos usados no texto. Meus amados, oposição. Oposição é contrário, é oposto. O que é oposto aí? O que é que nós temos aí de oposição em relação aos substantivos usados no texto? Uma coisa por outra coisa. Sempre há aí uma troca. Presta atenção, tá bem? Quase que eu dou logo a resposta. E o item D, você aceitaria fazer essa troca com o eu lírico do poema? Tem o eu lírico, né? Nós já sabemos que o poema tem o eu lírico. O eu lírico está fazendo trocas. E você aceitaria? Sim ou não? Então, meus amados, essa é a nossa aula de hoje. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo é para o nosso trabalho da próxima semana. Vamos lá? Agora, para concluirmos, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Verdade. Nunca desistam dos seus sonhos. Corram atrás. Perseverem. Acreditem, porque eu acredito no potencial que tem em vocês. Um grande potencial. Sucesso, saúde e muita presença de Deus na vida de cada um. Um abraço e até a próxima aula.